adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Quantos estão felizes por estar mais um dia na casa do Senhor? Diga obrigada, Senhor, por este privilégio de te adorar mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos e vamos iniciar com uma oração a Ele. Vamos agradecer pela semana, por este dia, por mais um culto que Ele nos permitiu estar. Feche os teus olhos e diga: Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais uma semana. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada irmão que se faz presente aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque os teus filhos estão aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Porque só tu és digno, ó Pai, de todo louvor e de toda honra e de toda glória. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para entronizar o teu santo nome, para entregar o perfeito louvor a ti, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos que o seu Espírito Santo venha se fazer presente, que o Senhor venha preparar os nossos corações ao louvar, ao ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos preparar, ó Pai. Que o Senhor venha falar com cada um dos teus filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Espíritos malignos, vocês não têm poder sobre este culto. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal. Todo mal, pegue suas malas, pegue tudo que é seu e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que este ambiente é um ambiente de glória, é um ambiente do teu Espírito Santo. Por isso nós dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Pode fluir no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo nesta noite onde você está. Espírito Santo, venha se fazer presente no nosso meio, em nome de Jesus. Seja bem-vindo neste lugar. Aplauda o Senhor nesta noite. Obrigada, Pai. Aleluia, aplauda mais forte. Aleluia, vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, declarando quão maravilhosa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações?
sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar. Minha cruz levou, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, oh, oh. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é um Cordeiro de Deus, digno é um Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar juntos agora mais uma vez. Vamos lá. Maravilhosa graça, a minha cruz levou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, glória a Deus. Maiores são os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nós vamos cantar agora uma canção. Ela é nova e ela fala sobre por quantas vezes nós achamos, né, em pessoas, em lugares, em coisas, algo que vai nos preencher, mas quando na verdade nós descobrimos que existe um rio dentro de nós, e é este rio que é capaz de inundar o nosso interior, de invadir os nossos corações, e o nome desse rio é Jesus, o dono do amor mais perfeito, puro e sincero. E é esse amor que nos enche, é esse amor que nos sacia, é esse amor que nos faz transbordar, amém? Então que nessa noite nós possamos se entregar verdadeiramente ao Senhor, dizer: Senhor, eu tenho sede de Ti, Senhor, eu tenho fome de Ti, Senhor, eu quero Te conhecer mais. Que você possa estar sensível a este fluir nessa noite, que nós possamos desarmar a nossa mente, abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem a entregar a cada um de nós, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E aonde o Espírito Santo de Deus está, grandes coisas acontecem. Você crê assim? Aleluia. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas,
mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber. Nós temos sede e fome de ti, Espírito Santo. Vem inundar o nosso ser. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida.
Senhor, nós te adoramos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro teu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o domínio, Senhor. Teu é o reino. Teu é este ambiente de glória. Tudo está preparado? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro teu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio
como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és. Só tu és santo. Declara, igreja. Só tu és. Só tu és santo, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Declare, seja a Seja glória. a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti. Você pode declarar? E tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Seja entronizado, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Declare. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro.
Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo mover do teu Espírito neste lugar, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor que nos atrai. A ti todo louvor, toda honra e glória, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Antes de boa noite para quem está pertinho de você. Davi, me socorre aí, abre um pouquinho meu microfone, por favor. Amém, boa noite. Está chovendo muito lá fora? Que bom que vocês vieram. Tem crente que não é de açúcar. Aleluia. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes, boa noite a todos aqueles que estão em casa. Estamos aqui com uma alegria muito grande para poder ministrar a você mais um culto. Que o Senhor possa tocar você aonde quer que você esteja. Cuidado só com o muito eco, o Davi, por conta da transmissão, tá? Para não ter aquela resposta. Então, boa noite a todos vocês que estão em casa. Quem está no trabalho, quem está em trânsito, em deslocamento, quem está viajando, não é? Eu soube que tem pessoas na Santa Casa que assistem os nossos cultos, pessoas que estão na USP e em tantos outros lugares. Eu quero louvar a Deus porque você está se conectando com o céu. Isso é muito bom. Nós devemos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus, Ele deve ser aquilo que de mais importante nós temos. Nós devemos viver para Ele inteiramente. Por isso que Jesus disse que devemos servi-lo de corpo, alma e espírito. Quando Ele fala isso, Ele está falando de corpo, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e de todo o seu coração, de todo o seu espírito. Então nós devemos servir a Deus totalmente. E você só vai receber algo de Deus quando a entrega é total. Quando a entrega é parcial, você não recebe aquilo que Ele tem preparado para você. E que esta noite então seja uma noite especial, onde Ele possa falar com você. Porque quando você ouve a palavra, você vai viver, em primeiro lugar, uma libertação dentro de você, aquilo que te impede de viver para Deus, com Deus. E quando essa libertação espiritual acontece, você pode entrar em outro nível de contato, onde você vai se relacionar com Ele de uma forma íntima, particular, estreita, profunda. E muitas vezes nós nos contentamos só com aquilo que é superficial, com aquilo que é raso, e para a gente está bom demais. Não, a gente precisa que Deus se revele a nós. E este é o apelo da maior parte dos homens de Deus e das mulheres de Deus na Bíblia. Eles não se contentaram com a religiosidade, eles queriam mais. Então nem todo mundo recebe esta porção extra, porque a pessoa precisa buscar. E muitas vezes essa busca é cansativa. Muitas vezes essa busca parece ser interminável. Muitas vezes essa busca parece não ser possível. E a gente se contenta então em buscar daquela forma que a gente sempre buscou e está tudo bem. Não. Nós precisamos entender que Deus tem algo muito maior para a sua igreja neste tempo profético. E Deus quer que a sua igreja seja tocada e receba a revelação dos últimos dias. Ele está à porta e está batendo. Está sendo anunciado nos 4 cantos da terra que Ele já está vindo e que o tempo está próximo, o tempo do fim. Nós olhamos, por exemplo,
para tudo aquilo que tem acontecido e nós ficamos impressionados como que a Bíblia Sagrada se cumpre em suas profecias, porque tudo aquilo que foi anunciado está acontecendo. Se não aconteceu, vai acontecer. A Bíblia se cumprirá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós não podemos, como igreja, viver uma vida espiritual fria, indiferente, insensível. Nós precisamos, como nunca, entender que hoje pode ser o nosso último dia. E nós precisamos compreender, se formos chamados hoje, cremos na nossa salvação. Mas se a igreja for arrebatada hoje, subiremos. É por isso que nós estamos aqui. Mas nós não queremos ir para o céu sozinhos. Nós queremos que as pessoas que nós gostamos, queremos bem e amamos, possam ir conosco. Esta semana eu fiz um velório. Deixo aqui as nossas condolências à família, por conta da partida de uma pessoa nova, 58 anos apenas. Foi algo assim, repentino. Adoeceu, foi para o médico e faleceu. Ninguém esperava. E nós pensamos sempre em como que a vida nos prega peças. Nós achamos que vamos viver eternamente aqui. Não, não vai ser aqui, vai ser eternamente lá. Aqui nós estamos de passagem, como disse o apóstolo Paulo, como peregrinos e forasteiros. Somos estrangeiros em terra alheia, como que turistas. É um passeio. A Bíblia diz que vamos viver 70, 80 anos. Alguns passam disso, glória a Deus. Mas nós precisamos nos apegar a Deus, porque a sociedade, ela está corrompida. As pessoas não querem mais Deus. Eu disse outro dia que a pandemia, ela revelou aqueles que são de Deus. Muitos se afastaram, muitos se desviaram, muitos se perderam, muitos voltaram ao mundo. Mas glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque você veio. E glória a Deus porque você vai continuar. Você precisa ouvir isso, porque o diabo vai fazer de tudo para desanimar você, desmotivar você, desencorajar você. O diabo, ele ataca as emoções do crente que é almático. Aquele que é de fé, ele se levanta e diz: diabo, não importa o que você faça, eu estou firmado na palavra, eu creio no livramento do meu Deus, eu olho para Jesus, o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. E não desiste. Muitas vezes vem se arrastando para a igreja, mas chega aqui e Deus renova suas forças. Quando nós olhamos para a palavra, vimos que os maiores milagres que estão registrados na Bíblia foram de pessoas que se arrastaram, tatearam, foram se encostando, cambaleando, caindo, sendo empurrados pela multidão. Mas a multidão não intimidava aquela que tinha uma fé determinada, que queria ver Jesus, que queria ouvir a sua palavra, que queria tocar na orla do seu manto. Hoje está faltando isso. A pessoa, ela não está bem, ela diz: não vou para a igreja mais. Está com um problema financeiro, estou desanimado porque ando sem dinheiro. Amados, tem disso. A vida nos apresenta montanhas e vales.
Tem dia que estamos na montanha, em lugares altos, mas tem dia que estamos no vale, em lugares baixos. Deus sempre está conosco, em montanhas e vales. Vamos passar sim por provações. O próprio Cristo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo: se eu venci, vocês vão vencer também, porque Ele veio nos dar o exemplo. Ele não venceu como Deus, embora Ele fosse 100% Deus e 100% homem, mas Ele está falando como alguém cheio do Espírito. A Bíblia diz que quando Ele foi levado para o deserto, Ele foi para lá cheio do Espírito. Ele foi para ser provado, Ele foi para ser tentado, e Ele venceu. Hoje o diabo nos oferece pequenas coisas, e tem muita gente que se vende, se deixa levar, troca o propósito por propostas. E a igreja deste tempo, ela precisa se estabelecer na verdade. Nós precisamos ser guardiões da verdade. Nós não podemos negociar a verdade. A verdade para nós não tem valor. Não dá para negociar. Não tem preço, tem valor. Não tem preço, tem valor. Lembra de Judas? Ele vendeu Jesus por quanto? Por quanto? 30 moedas de prata. Não, ele não vendeu Jesus. Jesus não estava à venda, ele se vendeu. Ele negociou o seu caráter. Aquele dinheiro foi um dinheiro maldito. Ele sentiu remorso, voltou para devolver. Mas aquele dinheiro foi usado para comprar um cemitério, um campo de sangue, porque era um dinheiro maldito. Você precisa compreender que o Deus da bênção é o teu Deus, e este Deus vai fazer de você uma bênção. E você vai viver não aquilo que é maldição, mas aquilo que é bênção. Eu converso com alguns crentes e fico abismados, porque eles buscam o tempo todo maldição na sua vida. O tempo todo eles estão em busca de algum tipo de maldição, ao invés de dizer: não existe mais condenação, não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele revoga, Ele cancela toda e qualquer sentença pela sua misericórdia, a partir do momento que há uma entrega verdadeira, sincera, honesta. Porque muitas vezes eu pensei que conhecia Deus, e eu pensava que estava oferecendo para Ele o meu melhor, mas era o meu possível. Eu entregava parte de mim, e Deus, Ele não quer parte, Ele quer o todo. Ele quer você por completo. Ele quer dominar a sua mente. Ele quer tratar a sua personalidade. Ele quer trabalhar nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu temperamento. Ele quer mudar as tuas palavras. Ele quer trocar palavras de morte por palavras de vida. Por quê? Porque as nossas palavras nos governam. Eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu sinto, eu sou aquilo que eu declaro com a minha boca. E aquilo que eu profetizo é aquilo que eu vou me tornar, é aquilo que eu vou viver, é aquilo que eu vou colher. Então o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser consequente. E o crente precisa aprender que abriu a boca, vira profecia. Ele vai colocando um tijolinho sobre outro tijolinho, até que um dia o inferno tem uma construção, e com essa base legal ele pode agir. Nós precisamos nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem para nós, para mudarmos toda e qualquer situação onde o inimigo quer trabalhar para nos desviar da sua vontade. É por isso que nós estamos aprendendo em algumas sextas-feiras sobre o ciclo da derrota. Por quê?
Porque muitas vezes você está vivendo algo que não quer viver. E este ciclo é aquela força que você muitas vezes não consegue conter. Ela parece mais forte do que você, e porque só tem uma forma de você reverter o quadro, é através de Jesus, do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da autoridade de Jesus. Então nós temos aprendido alguns princípios, e a gente sabe que tudo aquilo que Deus vai fazer aqui na terra obedece princípios. Se você não aprender a lidar com os princípios, você não chega longe. E se você quebrar os princípios de Deus, os princípios vão te quebrar. Então você precisa compreender que é filho de Deus, nasceu de novo, precisa se encher do Espírito. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, o médico, chamado Atos dos Apóstolos, podemos também chamar este livro de o livro do Espírito Santo. Ali fala da descida do Espírito Santo. Quando os 120 estavam no cenáculo, esperando a promessa, Jesus tinha dito, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que se cumprisse a promessa. Eles não imaginavam o que estava por vir. O céu sempre vai ter algo muito maior do que as nossas expectativas. O céu sempre vai ter algo muito maior do que as nossas expectativas. Marca aí para fazer um banner depois. A tua expectativa é uma. O céu, ele vai te surpreender. O que você vai viver? Algo maior do que aquilo que você desejou, quis, imaginou, orou, pediu, esperou. Quando? Quando eu sirvo a Deus. Não é só quando eu busco um benefício, uma melhora, um milagre, uma bênção. Não. Eu estou falando de relacionamento que transforma uma vida. Por quê? Porque a igreja dos nossos dias não tem mais relacionamento com Deus. Poucos se dispõem a parar sua vida para dizer, eu vou orar meia hora, eu vou orar 1 hora, eu vou orar 1h30, eu vou orar 2 horas. Este dia vai ser um dia em que vou ficar na presença do Senhor. Não vou entrar em redes sociais, eu vou ler Bíblia, eu vou estudar, eu vou orar no Espírito Santo, eu vou buscar a vontade de Deus para mim. Então, voltando lá para o dia de Pentecostes, nós vemos que, cumprindo o dia de Pentecostes, na festa da colheita, veio do céu um vento veemente, que soprou naquele lugar, o cenáculo tremeu, e todos que estavam ali, diga comigo, todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero que você compreenda que Deus quer que você tenha uma experiência com Ele em outra dimensão. Não estou falando só de uma experiência emocional, sentimental, algo que vai tocar tua alma. Eu estou falando de algo espiritual, que vai testificar dentro de você, a ponto de você dizer assim, eu não sei o que aconteceu, mas uma chave virou dentro de mim. Não sou eu mais aquela pessoa. Aquilo que era difícil você vencer, pela graça, você já venceu. Não importa o que aconteça à sua volta,
você vai ter paz. A Bíblia fala da paz que excede todo conhecimento. O crente, ele precisa descansar em Deus, e não viver esta turbulência da vida, onde ele não tem sossego. Mas pastor, problemas nós vamos ter, verdade. Mas guarda isso. Existe uma diferença de ter problema e o problema ter você. Dificuldade, é verdade. Mas existe uma diferença de você ter a dificuldade e a dificuldade ter você. Luta. Existe uma diferença entre você ter luta e a luta ter você. Sabe? Aí que entra a revelação. Você não se entrega. Você está revestido. Eu falei semana passada a respeito de Davi. Davi foi enfrentar o gigante. Saul quis lhe oferecer a sua armadura. Estudiosos falam que aquele momento foi um momento de piada, porque a armadura de Saul não cabia em Davi. Davi era franzino, era pequeno, era nanico. Ele não tinha expressão de rei, nem porte de guerreiro. Sabe o que Deus está falando? Que Ele pode escolher qualquer um. Embora os homens não reconheçam, Ele capacita, Ele promove, Ele levanta. O problema é que a igreja dos nossos dias não crê assim. Nós cremos que nasci para sofrer, nasci para perder, nada dá certo, já estou acostumado, não oro mais, não jejuo mais, não vou mais na igreja, abri mão. Agora, quando você entende o que é ser filho de Deus, você vai compreender que o Pai quer falar algo especial para o seu filho. O problema é que muitas vezes este filho, aquele que se diz filho, não está disposto a ouvir. Como eu disse, você não vai ouvir quando você quer ouvir. Você vai ouvir quando Ele quiser que você ouça. Por isso que Jesus fala: vocês entendem aquilo que eu prego, mas aqueles que estão no mundo não compreendem. Por quê? Porque é Deus quem amolece os corações. É Deus, através da sua palavra, que quebra a penha, a pedra dura, sólida, resistente. Quando você compreende isso, você não vai viver mais nadando no raso. Sabe aquela coisa de estar brincando na beira da água, a pessoa coloca o pé lá e começa a bater, ela encurta a barra da calça, dobra para não molhar e fica lá brincando com a água. Sabe o que o profeta Ezequiel falou? Ele falou dos níveis desta dimensão espiritual. Ele falou que muitos têm a água batendo no tornozelo, nos artelhos. Outros têm a água batendo nos joelhos. Outros têm a água batendo na cintura. E outros têm a água batendo no peito. Estes sabem nadar. Estes sabem desfrutar daquilo que o céu tem preparado para eles. Então imagina que Deus tem o oceano do Espírito esperando por nós, mas nós queremos ficar fazendo barro, nós queremos ficar sujando a água na beirada, molhando os pés, porque nós não queremos nadar, não queremos nos atrever a nadar.
Uma vez, o Senhor falou comigo, quando eu morava no jardim, na Vila Municipal. Eu me lembro que eu dormi, acordei, e me veio uma palavra no meu espírito: mergulhe no mar do meu espírito. Eu falei: como, Senhor? Ele falou: através da minha palavra. Hoje muita gente quer ser espiritual sem Bíblia, não dá. Errais, estão conhecendo? Errais, não conhecendo as Escrituras, a Bíblia, e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não vai conhecer a Deus. Naquele primeiro momento, onde somos convencidos pelo Espírito, entregamos a nossa vida para Ele, nós temos ali uma experiência sobrenatural, que compungiu o nosso espírito, e nos levou a entregar as nossas vidas arrependidos a Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Só que chega uma hora que precisamos ser ensinados. Por isso que a Bíblia fala a respeito daquele recém-nascido, que ele toma do leitinho, mas daqui a pouco ele cresce, ele vai comer da papinha, até que depois ele vai comer de comidas mais sólidas. Eu já ilustrei aqui, que quando é criança, me dá água, você dá água. Me dá uma maçã, você pega na fruteira a maçã e dá. Me dá uma banana, toma. Me leva no banheiro, você leva. Você limpa. Agora, quando deixa de ser criança, não tem mais sentido. Me dá água. Você vai dizer: pega lá. Eu quero uma maçã, uma banana, pega na fruteira. Me leva no banheiro, de jeito maneira. Vai sozinho, seu fedido. Então nós queremos nos comportar como crianças o tempo todo da nossa caminhada cristã. E pode ver, os problemas que enfrentamos, até mesmo dentro da nossa comunidade, é por conta da nossa infantilidade, da nossa criancice, da nossa meninice. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos permitir que o Senhor nos molde. Como é que Deus vai fazer isso? Através daquele que Ele colocou em autoridade sobre você. Você muitas vezes quer fazer isso sozinho, como uma criança, precisa do pai, precisa da mãe. Eles vão formar a criança, eles vão educar, eles vão preparar para um futuro. Aí chega uma hora naquela fase que tem que estudar, porque a criança ela precisa de uma formação profissional, não é apenas ler e escrever, ser alfabetizada. Desde o começo dos seus estudos, existe um objetivo, de lançá-la para um curso universitário, para uma faculdade, para um curso técnico. Então você precisa compreender que na fé é do mesmo jeito. Então não dá para ficar no jardim de infância a vida inteira, não dá para ficar no pré a vida inteira, não dá para ficar no primário a vida inteira. Chega uma hora que você tem que romper. Chega uma hora que você precisa de alguém que puxe tua orelha, que brigue com você, que te coloque no caminho. Por quê? Porque se você for birrento, você vai fazer de conta que houve a correção, e não houve. Você vai fazer do seu jeito. Você vai ser rebelde. Quer saber o que é ser rebelde? Tinha uma criança que não parava quieta na igreja. O pastor falava, fica em pé, ela sentava. Pedia para sentar, ela ficava de pé. Chegou uma hora que a mãe pegou a criança e colocou ela sentada com força na cadeira e disse: senta aí, menino. Aí a criança disse o seguinte: mãe, por dentro eu estou sentado, ou melhor, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé.
Então nós muitas vezes somos desobedientes. Imagina, a vida inteira nós vamos passar fazendo a vontade do diabo, pensando que estamos agradando a Deus. Por quê? Por conta da nossa desobediência. Quando nós olhamos para Lucas, aqui tem um resumo daquilo que a Bíblia nos fala a respeito de obediência. Se você for estudar a Bíblia, ela fala a respeito de obediência. Isso é muito importante você ter entendimento. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele está falando para quem, gente? Para a igreja. O mundo não quer obedecer. Ele está falando para os seus. Então Deus fala, o céu fala, o Espírito Santo fala, mas nós não queremos ouvir. Então, de capa a capa, a Bíblia nos exorta: você precisa ouvir e obedecer. Olha o que aqui diz em Isaías 1,19: se quiseres e obedeceres. Se eu perguntar aqui para você, quem é que quer? A igreja inteira levanta a mão e fala: eu quero. Por quê? Porque nós não somos bobos, todos nós queremos. Mas quando se trata de obedecer, implica em renúncia, mudança de vida, resistir às tentações, vencer o pecado. Aí a gente diz: não, eu não consigo. É verdade, você não consegue, mas o Espírito Santo que está em você consegue. É aí que entra aquela parte que eu quero falar a respeito de Pentecostes. Obrigado. Eles foram cheios do Espírito uma vez, e a gente pensa que cheio uma vez, cheios para sempre. Uma vez cheios, cheios para... Não. Eu gostaria de desafiar você a estudar o livro de Atos, e cada vez que dizer assim: e foram cheios do Espírito, 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 você vai riscar, sublinhar, rabiscar, para você entender um princípio espiritual. Você precisa se encher do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Você precisa se renovar, porque o crente que não se renova é aquele que tropeça, cai e fica caído. Não importa a palavra profética que o céu dê, que o céu libere. Sabe por quê? Porque ele não quer obedecer. Aquele que quiser quiser e obedecer, comerá o melhor desta terra. O que Deus tem para nós? O melhor ou o pior? O melhor. Mas por que eu não vivo? Por que você não vive? Por que nós não vivemos? Porque assim, cuidado com o que eu vou falar, não me interprete mal, mas você imagina só, uma conversão fajuta, uma conversão que começou bem, e no meio do caminho você se perdeu. Hoje você só crê em Deus, não existe mais entrega, doação, sacrifício, não existe mais aquilo de dobrar o joelho, de se derramar diante do Senhor, de chorar, de se quebrantar, de se esmiuçar, de se despedaçar. A nossa relação com Deus é uma relação sem paixão, sem amor, porque aquele que tem amor sente saudade, quer estar junto. Eu comecei com uma família da igreja: viu, por que é que vocês não estão indo mais no culto de sexta? Ele falou: pastor, a gente não perdia culto, mas eu não sei o que foi que aconteceu, porque parece que aquele amor, aquela paixão morreu. Por isso que Jesus fala em Apocalipse: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. É interessante isso. Lembra-te de onde caíste. Às vezes a nossa queda começou, sabe onde? Quando a gente começou a parar de vir na igreja, sem motivo, por preguiça. Tinha uma pessoa que era do nosso ministério,
E muitas vezes ele não vinha no culto, a mulher dizia, vamos para a igreja, ele dizia, não vou. Por quê? Porque eu estou doente. Ele não tinha doença nenhuma. Vamos para a igreja? Não, eu estou doente. Vamos para a igreja? Não, eu estou doente. Aí um dia ela disse, olha, quando você ficar doente de verdade, aí você vai se arrepender do que você está falando. E ele ficou muito doente. Às vezes a nossa queda começou lá atrás, quando a gente parou de servir num ministério, num departamento, quando você se afastou sem motivo, sem justificativa, quando você se rebelou não contra o homem, mas contra o próprio Deus. De repente, o que você fazia não era amor de verdade, não existia autenticidade e legitimidade, existia apenas aquele sentimento de eu estou fazendo o que eu estou fazendo para ajudar. É por isso que eu digo, para quem está comigo no ministério, nunca chame ninguém para ajudar. Jesus não chegou para Pedro e disse assim, Pedro, eu quero que você me acompanhe para me ajudar. Ele falou, não. Ele falou, Pedro, eu estou te chamando para um novo estilo de vida. Vem e segue-me, abandona tudo que você tem, a velha vida, porque o que eu tenho para te oferecer é muito maior do que você viveu até hoje. Às vezes, alguma coisa aconteceu que te desmotivou, desencorajou, quebrou teu entusiasmo, mas isso foi o diabo, porque ele sabe o quanto você é importante no propósito do reino. Então o diabo, ele tem que interferir. Como que ele interfere? Ele tira pessoas importantes do processo, ele tira líderes, ele tira homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas funcionais, eficientes, responsáveis, sérias, mas que num dado momento aquele fervor é atacado, e a pessoa, se não tem discernimento, ela acaba se perdendo. Por quê? Lembra-te de onde caíste. A pessoa caiu por causa de uma crítica. Por quê? Olha só, nunca a pessoa vai sair da igreja dizendo assim, eu saí por conta da minha inveja, do meu ciúme, do meu egoísmo, da minha carnalidade, porque eu não temo a Deus. A pessoa sempre vai dizer assim, eu saí por causa do fulano, por causa do cicrano, eu saí porque eu cansei. É por isso que a gente tem que se renovar. Em 30 anos de ministério, era para eu estar muito cansado, mas eu estou renovado. Eu me lembro de Caleb, ele com mais de 80 anos, se apresentando a Moisés e dizendo, eu me sinto como um jovem, eu quero tomar a minha herdade, eu quero tomar posse dela, eu vou guerrear, eu quero o que Deus me prometeu. Ou melhor, Josué, ele está falando agora, Caleb está falando com Josué, Moisés prometeu, eu não abro mão. Imagina quantos crentes apáticos nós temos em nossos dias. Eu converso com pessoas, elas dizem, eu sou crente afastado, eu sou crente desviado, eu não vou mais em igreja nenhuma, eu desencantei, pastor, não me chame para ir conhecer sua igreja. Eu disse, não chamei, e nem vou chamar. Sabe por quê? Quem chama é o Espírito Santo. Uma família de destaque na sociedade bragantina veio para cá, e um dia conversando com eles, eu disse, eu podia convidá-los para vocês serem da nossa igreja, mas não vou fazer isso. Se vocês ficarem, é porque o Espírito Santo de Deus testificou no coração de vocês. A Bíblia diz assim, que todos aqueles que não foram plantados pelo Senhor, serão arrancados, em mais dias ou menos dias. Por isso que a Bíblia diz, veremos quem é e não é do Senhor. Mas pastor,
Não é porque a pessoa vai para uma outra igreja que ela deixa de ser de Deus, é verdade. Só que ela tem que sair pela porta da frente, cabeça erguida, não pela porta do fundo e quebrando a aliança. Não. Então, vocês precisam compreender a dinâmica de como é que Deus quer abençoar a vida de vocês. Chegou uma determinada hora que o próprio Abraão chegou para Ló, para Ló, e disse assim: não dá mais para a gente caminhar junto. Os meus homens não se entendem com os seus. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Ló, ele deveria ter honrado a autoridade do seu tio, homem de Deus, Abraão. Tio, eu vou te dar o privilégio da escolha. O senhor vai escolher. E eu vou acatar a sua decisão. Não. Ele escolheu o melhor lugar, aquele que lhe parecia ser o melhor lugar. Só que na verdade, ele escolheu o pior lugar. Ele escolheu o mundo, chamado Sodoma e Gomorra. E se tornou juiz. E ficava na entrada, às portas de Sodoma e Gomorra. Se tornou alguém importante lá, ao invés de ser importante aqui, do outro lado. Ele escolheu água fresca, pastagem, sombra. O que ficou para Abraão? Deserto. E é interessante que a Bíblia narra, depois que Ló se separou de Abraão, Deus voltou a falar com Abraão. Olha só que interessante, Deus tinha dado uma recomendação, ou uma ordem, Deus disse para que ele deixasse a sua terra, saísse do meio da sua parentela. O que ele faz? Leva um sobrinho, porque esse sobrinho era como se fosse um filho dele, mas ele desobedeceu. No meio da jornada, a desobediência custou caro. Ele teve que enfrentar uma guerra que não era para ele, que não era sua. Então nós precisamos compreender estes princípios, para poder entender como é o processo de estar cheio do Espírito. Porque se encher do Espírito não vem assim, Deus me enche. Não, aí entra o temor. O que é o temor de Deus? Não é uma sensação de arrepiar cabelo, os pelos do braço, tremer as pernas, suar as palmas das mãos, secura na boca. Não é cair e estribuchar no chão. Vai além disso. É uma testificação no teu espírito, que te leva a dizer sim para Deus e não para o mundo, sim para Deus e não para o pecado, sim para Deus e não para a carnalidade, sim para Deus e não para o pecado. A escolha é nossa. Então, na medida que eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou conseguir enfrentar as tentações, eu vou conseguir vencer os pecados. Hoje muitos chamam pecado de erro. Ai, pastor, eu errei. Muitos chamam de falha. Pastor, eu falhei. Não, pecado é pecado, e a gente tem que fazer uma oração dizendo: Senhor, me faz odiar o pecado, porque Deus abomina, Deus detesta, Deus se enoja do pecado. Ele ama o pecador, não o pecado. Então, nós precisamos aprender o que é ser cheio do Espírito. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Você precisa de arrependimento. Como é que vem? Espírito Santo, me ensina a me arrepender. Eu não tenho arrependimento, Espírito Santo. Eu gosto do pecado. Quando eu vejo, eu já estou fazendo o que eu não deveria estar fazendo. Quando eu vejo, eu já estou naquele lugar. Quando eu vejo, eu já estou com aquela pessoa. Quando eu vejo,
eu já estou debaixo de uma unção maligna do diabo. Do mesmo jeito que existe uma unção abençoada de Deus, existe uma unção maligna do diabo. A unção maligna do diabo vai levar você a fazer tudo aquilo que Deus detesta. Tudo aquilo que Deus abomina. Tudo aquilo que Deus rejeita. Então você vai pensar e vai dizer assim, isso é sobriedade. Isso é lucidez. Isso é fé inteligente. Você não precisa de nada. Ai, naquele momento eu fui arrebatado. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo. Não, é uma questão de posicionamento. Eu não falo mais isso. Eu não frequento mais estes lugares. Eu não vou mais ter essa prática. Eu não vou mais ver isso na internet. Eu não vou mais me entregar a uma vida de maldição. Porque a maldição vem quando a gente abre portas, quando a gente abre brechas, quando a gente dá legalidade, quando a gente dá direito. Aí a vida desmorona. Então, eu quero a bênção. Vai começar com relacionamento. Deus, eu não sei me relacionar contigo. É uma vergonha. Eu tenho 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente. Eu não sei me relacionar contigo. Eu não sei. Eu não sei orar. Por isso que eu não oro. Eu não tenho vontade de orar. Deus, eu não gosto de orar. Deus, eu falo 2, 3 minutos, eu não tenho mais nada para dizer. Por quê? Porque quando a pessoa é apaixonada, quando tem amor, ela arruma palavras. As palavras, elas vão brotar do nosso coração. Por isso que o nosso coração tem que voltar a ser apaixonado de novo. O coração apaixonado é assim, ó. Você é casada com um homem. A pessoa que é casada com aquele homem, não adianta vir outro melhor do que ele, que você vai dizer, não, ele é o homem da minha vida. Não adianta aparecer outra mulher, você vai dizer, não, esta é a mulher da minha vida. Mas quando não tem amor, porque existe uma diferença grande do gostar, querer bem, estar acostumado, paixão e amor. Não, eu estou acostumado. A gente vive como irmão. Eu quero bem. Paixão dá uma explosão, pega fogo, mas depois só sobra cinzas. Agora o amor não. O amor, ele é incondicional, sacrificial. O que é incondicional, pastor? Não importa o que a pessoa faça de bom ou de ruim, você vai amar ela sempre. Você consegue imaginar que esse é o amor de Deus? Você fala assim, Deus não me ama mais. Por quê? Porque eu pequei. Não, aí que Deus te ama mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É aí que Ele vai te amar mais. Quem ama menos somos nós, que somos interesseiros. Nós temos um padrão de expectativa. Aquela pessoa não honrou aquela expectativa que a gente colocou nela. A gente então risca da agenda. A gente exclui da nossa vida. A gente descarta. Deus não é assim. Deus é muito amoroso. Então o amor incondicional é isso. Quando você pecar, você vai lembrar assim, filho, eu amo você, sai do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Não é só morte física, é morte espiritual. Quantos de nós morremos espiritualmente? Foi isso que Eva não entendeu. Foi isso que Adão não entendeu. Certamente não morrerás. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Gente,
é perder a comunhão com Deus. Você consegue entender isso? Eu posso acreditar em Deus sem ter comunhão com Ele, então estou morto para Deus. Por quê? Eu estou vivo para a minha carne, eu estou vivo para o meu pecado, eu estou vivo para o mundo. Está entendendo? E a gente acha que é filho. Você é filho, mas é um filho sem estar na comunhão. Porque quando você está na comunhão, olha, você tropeça, você cai, mas você se arrepende. Você tem que orar e dizer: Deus, Espírito Santo, põe arrependimento no meu coração. Você vai orar até esse arrependimento vir. Isso pode levar um dia, pode levar 2, 3, 4, 5, uma semana, 2, 3, até que o quebrantamento vem, até que você não se conhece mais. Você vai se desnudar diante de Deus. Você vai falar como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Eu de mim mesmo não consigo. Você de si mesmo não consegue. Guarda isso. É aí que entra a graça de Deus e o Espírito Santo para te ajudar. Por quê? Porque este Espírito, ele é santo. Nós não somos santos. Mas este Espírito, ele faz de nós santos. Mas só quando eu começo a me relacionar com ele. Aí eu mudo. Ó, lembra-te de onde caíste. Pode ser o quê? Nervosismo, ira repentina, palavras impensadas. Aquilo que eu falei, inveja. A gente não fala que tem inveja do outro. A gente não quer que o outro dê certo do nosso lado. Quando o outro começa a dar certo, você fica irritado, você não concorda, você começa a procurar erros, você começa a tirar pedras. A gente não admite que tem gente melhor do que nós. Amados, eu chego aqui nas reuniões de pastores, eu digo assim: amados, eu estou aqui para lustrar a armadura de vocês e afiar a espada de vocês. O apóstolo Paulo dizia: dentre os apóstolos eu sou o menor. Eu digo: dentre os pastores eu sou o menor. Eu não tenho a pretensão, amados, de ser maior do que ninguém. Eu só quero fazer um trabalho relevante. Eu só quero um dia chegar no céu e ver lá os frutos do meu trabalho. Porque a Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor. E vai além, porque tem muita gente em 30 anos que nós ganhamos para Jesus que não estão aqui. Estão em alguma igreja, estão servindo em algum lugar. Só do nosso ministério saíram mais de 10 igrejas. Glória a Deus. Estão fazendo a obra do Senhor. Nem sempre, como eu disse, as pessoas saem em rebeldia. Tem irmão que: pastor, eu vou abrir minha igreja, sem problema. Olha, eu tenho pedreiro na igreja, pintor, eletricista, encanador. O que você precisar, eu coloco à tua disposição. Já houve uma situação que eu disse assim: olha, vê quem quer ir com você. Pastor, nunca vi nenhum pastor falar isso. Sabe por quê? Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem não espalha, ajunta. Não adianta você ter do seu lado pessoas que não são leais. Só vão ficar os leais. Vocês lembram de aquele que venceu com os 300? Gideão. Eram milhares. Deus dispensou. Ele ficou só com 300. Agora, os 300 não podiam dizer mais: nós vencemos a guerra na nossa própria força, porque era impossível. O exército era muito bem treinado, armado. Agora era Deus no assunto. Aí eu digo: olha, se eu tiver uma oferta até esse dia, eu vou te dar para te abençoar lá. E se eu não tiver ocupado, até vou na inauguração.
Sabe por quê? Ninguém é dono de ninguém. Mas é bonito quando as coisas são feitas com honra. Já houve situação que a pessoa disse: pastor, eu não quero ir, eu não vou. Como falaram com Jesus, Jesus disse: podem ir embora. Aí disseram assim: para onde iremos? Só tu tens palavra de salvação. Amados, sabe quando uma igreja cresce? É quando nós somos um com o nosso pastor. É quando você ama o seu pastor. É quando você não vai ver defeito no seu pastor. Ele tem muitos. Mas quando você ama alguém, você não vai ver defeito. Lembra do que eu falei? Da esposa e do marido que se amam. Olha só. De repente, essa mulher, ela vai ser galanteada por um outro, mais bonito. O camarada tem status, posição social e dinheiro. Aí ela é tentada para largar do marido dela. Quando ele olha do lado, fala: meu Deus, sangue, fogo e azeite. Mas ela ama ele. Então não importa a proposta do diabo, ela vai ficar com ele. Adultério espiritual na igreja é do mesmo jeito. O que é adultério espiritual? Não, eu vou para outra igreja porque ela é mais bonita, porque ela é maior, porque lá tem pessoas de outra classe social, que tem dinheiro, bem-sucedidas. Eu quero estar do lado desse povo. Eu não quero estar do lado do Zé Povinho. Mas estas pessoas vão queimar a língua. Se elas forem para o céu, elas vão ver que lá vai encontrar aqueles que são puros de coração. Jesus fala no livro de Apocalipse da igreja que era rica e não tinha falta de nada. E ele diz: vocês são pobres, cegos e nus. A gente não pode se iludir, porque o diabo ele vem. Existe o adultério no casamento, mas existe o adultério espiritual. A pessoa muitas vezes não larga do marido, não larga da esposa, mas fala mal do marido e fala mal da esposa. Às vezes a cobiça já configura adultério. Lembra do que Jesus falou? Aquele que olhar para uma mulher e cobiçar é a mesma coisa de se deitar com ela. Então, às vezes a gente faz assim: não, eu quero dar um passeio, eu quero conhecer, como se a gente já não conhecesse. Imagina quando o marido briga com a esposa, ele não pode sair para se aventurar, para passear, para conhecer outras mulheres. Ele pode dizer assim: não, mas eu não abracei, não beijei, não fiz nada, até agora, mas isso vai acontecer. Então nós somos assediados com muita facilidade. Nós somos convencidos com muita facilidade. Então a gente tem que ter aquela convicção: este é o vaso que Deus me plantou. Porque assim, eu sou casado há mais de 18 anos. Todos os dias você é desafiado a permanecer casado, é ou não é? Todos os dias. Tem dia que você diz: vai ser um dia abençoado. A mulher acorda virada no giraia. É a hora que você tem que depender muito da graça, do Espírito, da bondade, da misericórdia, do amor. Não é assim? Quando não é a esposa, é o marido. Jaime Camp tem um livro que diz assim, o título: A Arte de Permanecer Casado. Amados, é uma arte, e a gente tem que desenvolver essa arte. Sabe por quê? Era para a gente ficar cada vez mais apaixonado pelo marido e pela esposa. A gente, a cada
dia que passa, semana que passa, mês que passa, ano que passa, o relacionamento fica mais sem graça. Até que um diz para o outro: não amo mais você, não sinto mais nada por você. Mas por quê? Porque não renovou o amor. Tem que renovar. Conversei com minha irmã esses dias, falei: irmã, colabora, né? Que a irmã já estava dando um castigo no camarada de mais de um ano. Falei: você quer que o casamento acabe mesmo, né? Guarde isso. A Bíblia fala do leito sem mácula. O leito sem mácula é a cama. A cama é lugar de comunhão. A cama é lugar de intimidade. É na cama que o casal se torna um. E foi Deus quem estabeleceu isso. De modo que o sexo no casamento é bênção, fora do casamento é maldição. Então, a cama é o termômetro do relacionamento do casal. Paulo disse que a mulher não é dona do seu próprio corpo e nem o homem dono do seu próprio corpo. O que significa? Que eles precisam ter um entendimento nesta área para terem uma vida sexual saudável. Quando o marido chega pisando duro na igreja, cara feia, sisudo, emburrado, eu já sei que ele pode estar tendo problema nessa área. Porque se ele não está bem com a esposa, ele não está bem com nada. Agora, quando o camarada chega rindo à toa, quando o camarada chega felizão, quando o camarada chega mostrando os dentes, eu já sei que eles estão bem. Quando ficam lá no seu cantinho, um de cara feia de cá, um de cara feia de lá, e eu percebo quando vocês fazem isso, ó. Quando vocês pegam um caderninho para escrever, passar recadinho, quando um dá uma olhadinha para o outro, quando não dá um chute. A palavra fala disso. Dos sinais. O que a gente tem que fazer? Tem que amadurecer e trazer o outro para o amadurecimento. Perguntei para o marido: querido, por que você desviou? Ele falou: pastor, eu não gosto que o senhor use essa palavra desviar. Eu não desviei, só parei de vir na igreja. Falei: então, irmão, o nome disso é se afastar, se distanciar. A gente costuma dizer assim que desviou do caminho. Qual era o caminho? Por exemplo, a palavra metanoia é mudança de pensamento, de sentimento, de direção. Então note, metanoia, você estava indo numa direção, aí você aplicou arrependimento, você desvia daquele caminho. Então é assim na nossa vida. A gente muitas vezes está caminhando para o caos, para o abismo. Se você não despencou lá dentro ainda, você está brincando na beira do abismo. Então, quando a gente fala do ciclo da derrota, você precisa parar para analisar. Pega um caderno, faz um risco. O que está dando certo na minha vida, o que está dando errado? Aí você vai identificar o ciclo da derrota e o ciclo da vitória. Eu quero a vitória, mas eu preciso saber aonde que o diabo está trabalhando, aonde ele está, o que ele está fazendo e o que ele pretende. Aí você vai vencer o inimigo. Agora, se você achar que está tudo bem, não vai acontecer nada, é por isso que a igreja tem que ter discernimento. É por isso que a gente precisa investir na nossa vida espiritual, na nossa igreja.
Imagina num casamento. O camarada, ele trabalha, ganha o seu dinheiro e ele sustenta 2 famílias. Está certo ou está errado? Ele tem que cuidar da família que Deus lhe deu. A que igreja você pertence? Você tem que cuidar da igreja que Deus te colocou. Essa é a tua família. É por isso que nós mantemos com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa semente. Nós somos guardiões da verdade, da palavra. Quando você começa a entender essas coisas, é aí que você vai vencer o ciclo da derrota e vai começar a entrar no ciclo da bênção, porque é tudo, a gente não percebe. Quando você fala para um crente, você está com ciúme. Fala, pastor, por que o outro foi promovido e eu não? Você tem que convencer o carnal de que Deus assim quis fazer. Presta atenção. Você chega para o seu filho e fala assim: meu filho, eu não quero que você vá para o lago. Ele bate o pé e diz: eu vou. Não, você não vai. Eu vou. Você não vai. Pai, por que eu não posso ir para o lago? O pai não precisa nem dar satisfação. Era assim no nosso tempo, né? Hoje não. Eu vou! E vai mesmo. Aí o pai e a mãe falam: quando você vier, você vai ver. Não acontece nada. Aí ele percebe que quem manda lá é ele. Olha como que é sério isso. Então, muitas vezes a gente tem inveja. Por que eu estou ministrando tudo que eu estou ministrando? Porque eu falei outro dia da nossa agenda. Aí uns irmãos vieram falar comigo. Inclusive tem gente aqui. Não, pastor, eu vou ser ungido a quê? Eu falei: por enquanto nada. Mas como que eu não vou ser ungido a nada, pastor? O senhor tem que me ungir alguma coisa. Eu falei: por que é que tem que te ungir alguma coisa? Ah, porque eu acho que tem que me ungir. Porque eu subi no monte, desci do monte, porque Deus falou que o senhor tem que me ungir. Eu falei: Deus falou para você, não falou para mim. Mas você vai olhar para o testemunho de vida do sujeito, não dá. A vida dele está toda torta. Mas como que você vai consagrar um camarada desse? Filhão, vamos esperar um pouco. Não, pastor, agora só vai ter unção daqui 20 anos. Ele está preocupado. Eu falei: você não prestou atenção. Eu falei que quando o presbítero, né, que foi consagrado, der frutos como presbítero, em 2, 3 anos, ele pode ser consagrado ao ministério pastoral. Às vezes as pessoas acham que eu que não quero consagrar. Preste atenção, você já está estudando, você já está se preparando, você já está buscando esta formação, porque eu fui um autodidata, eu me esforcei, eu busquei, fui atrás do conhecimento, passava de 8 a 10 horas por dia estudando, com a minha cabeça mergulhada nos livros, ouvia cassetes, a mesma lição mais 30 vezes. Uma vez eu estava num trabalho do pastor Dave Robertson, e quem traduzia o pastor Dave Robertson era o irmão Bernard. Aí eu tinha comprado muitas fitas, e eu cheguei para o Bernard e disse: Bernard, eu quero ouvir essa fita umas 30 vezes. Ele falou: mas mãe, quer ouvir esta fita 30 vezes? Eu falei: é. Eu falei: você deve ser muito burro. O americano, ele às vezes vai fazer piada com o brasileiro, ele não sabe fazer. Não é uma questão de burrice, é uma questão de inteligência mesmo, de sede, de fome. Sabe por quê? Você assistiu o ensino e descartou, você não aprendeu nada. Deu 3 dias, 5 dias, você vai esquecer tudo aquilo que você ouviu. Se eu perguntar qual é o tema da mensagem de domingo retrasado, você não sabe, mas teve aqui, dormindo, mas veio. Se eu perguntar,
que você comeu no almoço há 3 domingos atrás? Você fala, será que eu comi, gente? Não sei. Então, nós precisamos trabalhar essa busca. Nós precisamos trabalhar essa busca. Então você tem que pensar já com cabeça de diácono, cabeça de presbítero, cabeça de pastor. Não é que, depois que eu for ungido, aí eu vou ser. Não. Você já deve ter uma testificação e frutos na sua vida, que te leve a ser promovido. Porque é um grande privilégio. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Mas aqueles que sabem mais, deverão prestar contas desse mais. Então note, nós separamos os nossos servos. Não, pastor, eu não quero ser servo. Ungir o diácono, pastor. Por isso que na Bíblia está escrito, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Preste atenção, amados, aqui a gente não está leiloando cargo, posição, lugar. Eu só quero uma igreja apaixonada por Jesus e por almas. Para a gente fazer as coisas de uma forma assim, muito sincera, honesta, verdadeira, comprometida, para poder romper. Teve um outro que chegou e falou, pastor, é o seguinte, vou jogar. O senhor sabia que eu não sou dizimista? Eu falei, eu sei. A mesma coisa de perguntar para Deus, Deus, o senhor sabe se eu sou ou se eu não sou? Deus sempre sabe. O pastor conhece as suas ovelhas, diz João 10. A gente sabe quem é dizimista e quem é ofertante. Então, pastor, é o seguinte, eu não posso, ser ungido se eu não sou dizimista e não sou ofertante. Falou, pois é. Se você não tem o cuidado da casa de Deus, como é que você vai ser promovido? Não tem como. Tem pessoas que às vezes pegam o envelope e entregam em branco. Não é porque a pessoa não tem condições de contribuir. É porque do coração é assim, não, eu vou lá, eu recebo a unção, vai me ungir, eu vou receber a bênção. Mas a Bíblia diz que aquele que trabalha falseando não prospera. Muitas vezes a oferta da viúva pobre é a maior oferta que se dá na casa de Deus. Mas quando a gente tem e não dá, a gente entra lá em Malaquias, que diz que a pessoa se torna maldita porque tendo, ela não entrega. Então esse tempo, amados, é um tempo de muita renovação, de muita graça, de muita mudança, de muita transformação, a começar na nossa vida, e depois na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Como que Deus vai mandar outras pessoas para cá, e se a gente não tem uma identidade, a gente não vai formar essas pessoas, a gente vai deformar. A gente deforma. Agora quando ela chega, ela fala assim, esse irmão é uma bênção, nunca vi ele reclamando, ele é muito leal ao pastor, ele é muito fiel a Deus, ele é muito dedicado ao seu chamado, ao seu departamento, ao seu ministério, eu quero ser como ele. Esse irmão, ele sempre está com um livro na mão, ele sempre leva a Bíblia para a igreja, ele sempre tem um bloco de anotação na mão, uma caneta para marcar a pregação, ele sempre está servindo numa área ou noutra área. Ele é uma pessoa que é comprometida com Deus através da igreja que ele serve. Isso é lindo demais. Marido e esposa. Imagina o marido ficar sempre falando assim, eu vou largar dela, eu vou largar dela, eu vou largar dela. Imagina o marido sempre falando, eu vou largar dele, eu vou largar dele, eu vou largar dele. É a mesma coisa do crente que fica, eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja. Chegou uma hora que nós não somos mais adolescentes para brincar no nosso relacionamento. Nós não somos mais meninos para brincar com as coisas espirituais.
Então nós devemos levar isso muito a sério. Por quê? Porque a bênção, ela se estabelece quando a gente tem essa visão. É o que eu quero passar para vocês hoje. Deus, Ele promove, Deus estabelece. Quando Ele te chama, Ele vai te manter, Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai te honrar. Então você tem que ser uma pessoa posicionada. Imagina só, Deus não chamou o pastor para ser bombeiro, ficar apagando fogo. Não, o pastor gosta de discutir o quê? Alvos, objetivos, metas, sonhos, propósito. Aí a gente muitas vezes, pastor, o fulano me xingou. Pastor, o fulano puxou meu cabelo. Pastor, o fulano me beliscou. Pastor, o fulano, ele não conversa mais comigo. Pastor, o fulano não me chama mais para comer churrasco na casa dele. Pastor, o fulano não me chama mais para dar carona. Pastor, o fulano, ele... Está entendendo como que a gente tem que ser? Você vai servir a Jesus sem precisar estar encostado em ninguém. Às vezes a gente ouve assim, pastor, não tem ninguém que me chame para orar. O Espírito Santo já te chamou para orar. Só de você falar isso, você já tem um companheiro para orar com você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo te auxilia nas tuas fraquezas, na hora da oração, porque Ele intercede por você verdadeiramente. Então eu quero desafiar vocês. Começa a se dobrar do lado da sua cama. Encontra um altar na sua casa, pode ser no meio do tapete da sala. Começa a buscar Deus como você nunca buscou. Começa a se quebrantar e dizer, Deus, eu sou um pecador. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso abandonar o pecado. Deus, eu preciso crescer na tua vontade. Deus, eu preciso romper. Me ensina a ser leal à liderança espiritual. Me ensina a ser fiel ao Senhor. Me ensina, Senhor, a praticar as verdades. Me ensina, Senhor, a ser um homem de Deus que vai marcar essa geração, uma mulher de Deus que vai marcar essa geração. Eu quero ganhar minha família, Senhor. Eu quero ganhar os meus parentes. Eu quero ganhar as pessoas que trabalham comigo. Por quê? Se elas não verem em Jesus, Jesus em você, elas não vão se converter. Então, tudo tem um começo, e a gente precisa trabalhar esse começo, precisa romper. Sabe por quê? Não tem meia verdade, não tem meia lealdade, não tem meia fidelidade. Ouve isso aqui. Em atendimento, um irmão dizia assim, pastor, eu ia 3 vezes no motel com a minha amante, mas graças a Deus agora eu só vou uma. Adiantou alguma coisa? Existe meia fidelidade? Não existe meia fidelidade. Ou o camarada é fiel ou não é fiel. Ô pastor, estou bem, antes eu fumava 3 maços de cigarro, hoje, glória a Deus, eu só estou fumando 1. Amados, às vezes a gente quer negociar com o pecado, e é difícil a gente romper, mas a gente precisa romper, e você consegue romper. O Espírito Santo, ele vai te dar força, o Espírito Santo vai te levar a toda a verdade. Olha o que diz em Isaías, capítulo 10, versículo 27, olha o que diz: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro. Diga aleluia. Não, está muito fraco. Vocês querem ganhar uma guerra assim? Aleluia. Mais uma vez, aleluia. Esse é o povo que vai morar no céu. Aleluia, meu Deus. E o irmão tem até, ele nem fala, ele fala, aleluia, Deus. Parece aquele camarada que entrou numa lanchonete e falou assim, eu quero um lanche de linguiça. Aí o cara que estava vendendo falou, por que você fala assim? Ele falou, porque eu tenho preguiça. Sem graça essa, né? Não tem o que fazer. O repertório precisa ser renovado. E acontecerá naquele dia,
que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então eu quero falar para vocês, que Deus está levantando um novo povo neste lugar, um novo exército. Ele vai levantar os desmotivados, os desencorajados, os desanimados, os desesperançados. Ele vai levantar um povo entusiasmado, um povo fervoroso, um povo espiritual, um povo comprometido, um povo que vai cumprir o propósito de Deus neste tempo profético. Deus não pode cobrar de nós isso. Nós precisamos ser brasas vivas neste tempo profético, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha o que aqui diz, em Jeremias capítulo 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Presta atenção. Deus tem pensamentos diferentes de você. Você pensa de um jeito a seu respeito, Deus pensa de outro jeito a teu respeito. E aqui o profeta está dizendo o seguinte: pensa do jeito de Deus, não pensa mais do teu jeito, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A vontade de Deus para nós vai ser boa, agradável e perfeita. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Deus de amor, como é bom poder ministrar, como é bom poder receber a tua correção, admoestação, exortação, conselho, direcionamento. Deus, nós temos aprendido a mudar o ciclo da derrota na nossa vida. Muitas vezes, se estamos derrotados espiritualmente, toda a nossa vida estará comprometida. Agora nós temos aprendido a olhar mais para o nosso testemunho, para aquilo que fazemos, a motivação do nosso coração, o que nos leva a viver do jeito que temos vivido. E nós queremos, Senhor, uma vida espiritual com profundidade. Nós não queremos mais viver o superficial, o raso. Nós queremos, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o céu tem preparado para nós. Deus, traz despertamento para a tua igreja, traz avivamento para a tua igreja. Deus, fala aos corações. Deus, levanta aqueles que vão dizer e declarar: fala que o teu servo ouve, cumpre o teu querer. Move-te, Senhor, desperta os teus filhos, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Transforma corações, nos dê humildade para sair daqui, não dizendo: foi tudo para mim. Será que o pastor sabe de alguma coisa? Amados, ninguém me fez fofoca. É algo que o Espírito Santo tem ministrado para trazer saúde para a nossa igreja. E Deus está separando os seus. Que em nome de Jesus, a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amados, o culto deste domingo vai ser um culto muito especial. Eu preciso de vocês aqui, todos vocês. Eu tenho certeza que a igreja vai estar cheia neste domingo. Alguns irmãos, infelizmente, só vêm aos domingos. Então, que nós possamos estar. Encoraja o irmão que não veio, a irmã que não veio hoje. Tem gente que não frequenta mais sexta. Pastor, tem demônio ainda sexta? Porque eles não vêm por causa de medo de demônio. Porque numa época aí manifestava muito demônio, eles tinham medo. Então não vem mais. Aí tem que falar para alguns: não, querido, pode vir. E justo no dia que ele vem, manifesta algum aí. Ah, misericórdia. Oh, Jesus. Eu vou dar os recados no domingo, tanto sobre o integrando,
como o do batismo, e vou falar da agenda no domingo, tá bom? Com respeito à oferta da ceia, eu só vou entregar no domingo, não vou entregar hoje, tá? Então hoje é só o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, amém? Começa a colocar em prática hoje aquilo que você aprendeu, para que você comece a andar por sobre as águas, como Pedro falou, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Então lança a sua vida sobre a palavra, para que Deus possa mudar toda a sua vida em nome de Jesus, amém? Separa o teu melhor, o Pix está em tela, a nossa chave é o CNPJ da nossa igreja, 01 014 097 /1000 ao contrário -54. E você pode fazer depósito, transferência, ou você pode fazer também, entregar na igreja durante a semana, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te obedecer, na tua casa te honrar, no teu altar te oferecer. Vamos ficar em pé. Uma oferta que vai te tocar. Pode pedir, eu estou aqui, coração aberto, eu vou me lançar no monte. Hoje eu vou subir o meu Isaac, eu vou te entregar. Aquele que semeia fogo, fogo também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Eu amo a quem dá com alegria, a minha oferta agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Pai querido, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem contribuído com esta obra. Em nome de Jesus, multiplica, Pai, tudo aquilo que tem sido plantado na tua obra. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, discernimento, temor, amor, sabedoria para que possamos cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, novos dizimistas. Agradecemos a Ti pelos novos dizimistas e ofertantes. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a Tua graça bendita seja sobre a vida de todos. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em casa, que estão fazendo o seu Pix agora, que separaram a sua oferta. Em nome de Jesus, também abençoe estes irmãos. Em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será o ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chega ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração,
O Senhor dos exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoamos cada pedido de oração e cada projeto de vida depositado sobre o teu altar. Nós oramos neste momento, Senhor, por esta vó. Pedimos que o Senhor possa operar um milagre. Ela está com efizema pulmonar. Ela está com dificuldade de respirar. Ela está internada, Pai, passando mal no UPA. E nós pedimos que o Senhor possa operar este milagre. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos também pela Beth, irmã da Vera, que está em estado grave na UTI também. Em nome de Jesus, colocamos a vida destas pessoas e de todas aquelas que neste momento formam uma grande corrente de fé conosco, através da internet. Ouve, Senhor, esta oração que fazemos por esta pessoa, intercedemos por ela. Que a tua graça bendita, Senhor, seja sobre todos, porque tu tens um milagre para nós. Em nome de Jesus, amém. Domingo às 19 horas, aqui para um lindo culto, onde Deus vai se manifestar com muita graça e poder. Vai na paz, Deus abençoe, cumpra com o seu dever cívico de votar, vote consciente no domingo, e eu creio que a bênção do Senhor será sobre a nossa nação.